Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília. A Comunhão Espírita de Brasília, com uma parceria com a Federação Espírita do Distrito Federal, FEDEF, está com um projeto novo de trazer novos palestrantes para o movimento espírita. E nesse intuito, 2 vezes por mês, das 16h30 às 17 horas de determinados sábados, temos aqui conosco irmãos já vindos de outra casa, preparados para fazer a palestra, estão vindo aqui na nossa casa pela primeira vez para realizar, para proferir uma palestra. Seja muito bem-vindo, Bruno. Como nós sempre fazemos, uma breve leitura para a nossa harmonização. Uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, e o título da mensagem é Basta Lembrar. E Emmanuel nos diz: se estás na fé cristã e esperas tão somente caminhos sem problemas, paz sem obrigações, dias de céu sempre azul, vantagens sem trabalho, conquistas sem suor, direitos sem deveres, apoio sem serviço e vida sem provações, lembra-te de Jesus. E isto resume tudo. Vamos fazer então a nossa prece, queridos, de abertura de nossos trabalhos. Querido Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez reunidos em torno de Teu nome, em busca de Teus esclarecimentos, Tuas santas consolações, em busca da Tua paz, Senhor, de Teu amor, de Tua fortaleza para as nossas existências. Auxilia-nos, Senhor, para que na palestra que virá a seguir, que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver, mente para refletir e, acima de tudo, Senhor, que tenhamos coração de sentir. Auxilia-nos a estarmos vigilantes e atentos para podermos captar tudo o que aqui será nos dito, para que ao sair possamos refletir sobre a mensagem que nos foi ofertada. E em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, em nome da equipe espiritual aqui presente, nós damos iniciada a palestra da tarde de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor, e que assim seja. Queridos, com vocês o nosso irmão Bruno Pinto. Boa palestra, querido. Boa tarde. O filósofo grego Juvenal afirmou: mente sã em corpo são. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, nos disse: em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio, cuja causa repousa no mundo mental. A relação entre mente e saúde é estudada e discutida ao longo da história porque está relacionada com um dos nossos instintos mais básicos, que é o instinto de conservação. O autor José Carlos de Luca, no livro O Médico Jesus, contribui também com essa discussão, especialmente no capítulo Dieta Mental, que será o tema desta palestra. Quando nós vemos esse título, O Médico Jesus, é normal que lembremos das curas realizadas pelo Cristo. Curas estas que muitas vezes são atribuídas a verdadeiros milagres. Mas Jesus sempre deixou muito claro a importância da fé dos enfermos naquele processo de cura, indicando com isso a responsabilidade de cada um de nós para a nossa própria saúde. Tudo bem que nós não controlamos fatores externos que causam adoecimentos, tais como vírus, bactérias, mudanças climáticas ou até acidentes. Mas nós temos sim poder sobre os nossos pensamentos
e estes influem de maneira decisiva na nossa saúde, como veremos ao longo desta palestra. Na revista Reformador, de junho de 2016, Maria Paula Junqueira Gonçalves apresenta uma série de conceitos emitidos por grandes pensadores a respeito de alma e corpo. Assim nós temos Platão, que dizia que a alma, ou psique, era o piloto, o condutor do corpo. Já Aristóteles dizia que o corpo é o instrumento de manifestação da alma. São definições que apresentam uma supremacia da alma em relação ao corpo. E como espíritos imortais, eternos, entendemos que sim, a alma vai continuar, o espírito continua e o corpo é perecível. Até como André Luiz nos fala no livro Nosso Lar, que o corpo é uma veste e teremos muitos ao longo da nossa evolução. Isso não significa, contudo, que durante a encarnação nós devamos descuidar do corpo. O filósofo holandês Spinoza diz que o homem é um todo, formado de mente e corpo, que juntos compartilham o interesse pela manutenção da vida. Até mesmo a ciência materialista já tem uma visão mais ampla sobre a saúde, superando o antigo conceito de que saúde era a mera ausência de doença. No livro Homem Integral, psicografado por Divaldo Franco, Joana de Ângeles nos mostra o conceito de saúde segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS. Tal conceito diz que saúde é o resultado da harmonia entre bem-estar psicológico, equilíbrio orgânico e satisfação econômica. Então, não é possível ter saúde apenas do corpo ou da mente, porque o que acontece em um influencia o outro. O encarnado deve cuidar tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual. No livro A Gênese, capítulo 11, item 24, Allan Kardec assevera: a obrigação que tem o espírito encarnado de prover o alimento do corpo, a sua segurança e o seu bem-estar, o força a empregar as suas faculdades em investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las. Útil, portanto, ao seu adiantamento é a sua união com a matéria. Daí o constituir uma necessidade, a encarnação. Hipócrates, considerado o pai da medicina ocidental, diz que toda cura se dá pelo equilíbrio entre meio ambiente, alimentação e mente. E José Carlos de Luca nos explica que as células corporais se alimentam das mesmas substâncias de que são feitos os nossos pensamentos. Somos, portanto, não apenas o que comemos, mas também o que pensamos. Daí a importância da dieta mental, que significa a seleção de bons pensamentos para uma vida saudável. Dr. Bezerra de Menezes afiança: a ideação da transformação interior, com a consequente mudança de atitude para a constante edificação pessoal, torna-se eficiente psicoterapia, por modificar os campos estabelecidos e novas ondas de sutil energia passarem a irradiar-se, alterando as estruturas das partículas celulares, que se encarregarão de restabelecer as áreas afetadas, produzindo a saúde. Então, alimentam o nosso espírito os pensamentos, leituras, boas conversas, músicas agradáveis, ideais fraternais, bom humor e atividades edificantes. Devemos criar paisagens mentais alegres, otimistas e saudáveis. Porque uma mente pessimista gera doenças. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, subtítulo Pecado por Pensamento, Adultério, lemos que a pureza não está apenas nos atos, mas também nos pensamentos. Porque quem tem puro coração nem pensa no mal. O mau pensamento é sempre um indicativo de imperfeição da alma. Agora, resistir ao mau pensamento já é um passo no caminho da evolução. Para fazermos isso,
fazermos a dieta mental, que consiste na seleção de bons pensamentos, é necessário que saibamos diferenciar os bons dos maus pensamentos. De Luca nos dá uma dica muito oportuna, que são as sensações corporais. Uma vez que o corpo sente o que a mente pensa, então a sensação corporal é um indicativo sobre a qualidade do pensamento. Por exemplo, ao pensarmos em raiva, frustração, pavor, ressentimento, culpa, teremos reflexos físicos ruins, uma vez que são pensamentos tóxicos. Daí, nós podemos evitar os pensamentos que nos angustiam, mudar o botão de sintonia e ter foco no amor. O amor é um sentimento que se converte em energia da vida. Sentimos amor quando manifestamos compaixão, doação, bondade, perdão, alegria e paz. Com amor, o organismo vibra em uma alta frequência, afasta a doença, restabelece a saúde e o bem-estar. Já as lembranças tristes e amargas causam um aperto no peito, um nó na garganta, enquanto os bons pensamentos trazem boas sensações corporais. Agora, é importante nós lembrarmos que nem tudo que é prazeroso é necessariamente bom. A nossa palestra tem o título Dieta Mental. Então, como a gente tem a palavra dieta, vamos tomar os alimentos como exemplos. Doces e comidas gordurosas. Elas agradam, em geral, a maioria dos paladares. Mas todos sabemos as consequências negativas do consumo exagerado desses alimentos, como diabetes ou doenças cardiovasculares. Ou seja, embora eles sejam agradáveis, eles podem ser prejudiciais. Então, nós devemos avaliar a consequência e não somente a primeira sensação. Raciocínio análogo emprega-se ao nosso pensamento. Por exemplo, planejar uma vingança pode gerar uma falsa sensação de satisfação, resultante de um conceito errôneo de justiça. Mas essa sensação, esse falso prazer, não faz do plano de vingança um bom pensamento, porque ele é contrário ao ensino do Cristo, de amor ao próximo, inclusive ao nosso inimigo. E pela lei de causa e efeito, nós sabemos que uma vingança nunca trará boas consequências. Então, a sensação corporal é um bom termômetro da qualidade do nosso pensar, desde que aliada também à avaliação das consequências de tais pensamentos. A dieta mental, como qualquer outra dieta, requer disciplina e perseverança, até porque a nossa sociedade nos ensina, nos induz, desde muito cedo, a cultivarmos o medo e a hostilidade. Basta uma rápida olhada aos nossos meios de comunicação em massa para constatarmos isso. Então, acaba sendo quase que automático o mau pensamento. E nós precisaremos fazer um esforço para resistirmos a eles, lembrando-nos do que nos fala o capítulo 8º, que nós citamos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Resistir ao mau pensamento já é um passo em direção à evolução. Devemos, assim, resistirmos aos pequenos desequilíbrios diários, tanto físicos quanto mentais. Recordando da passagem em Nosso Lar, quando o André Luiz percebe que os descuidos que ele teve ao longo da vida com a própria saúde resultaram em um suicídio gradual. Descuidarmos da nossa tela mental é exatamente a mesma coisa. A nossa vida é acumulativa. O nosso hoje resulta das ações acumuladas ao longo do tempo. Jesus quer nos curar. Quer que experimentemos uma vida mais feliz e compensadora. Agora, a intervenção espiritual requer a transformação de nossas consciências. Nem sempre é a doença que nos martiriza. Muitas vezes é a preocupação com a doença que mais nos adoece. Lembremos, a prece é um canal de socorro divino que nos fornece os remédios da coragem e da esperança. Abandonar um hábito nocivo é um ato de amor próprio. A cura é um regresso a um estado natural, a nossa essência divina de amor e alegria, porque somos luz de Deus.
Curar deve ser um ato de amor profundo. O amor faz as células vibrarem em harmonia. O amor deve ser experienciado através de gestos bondosos, amorosos, conosco e com o próximo. Brilhemos a nossa luz, como ensinou o Mestre. A matéria reflete a alma. O nosso corpo atual foi criado por nossos pensamentos e hábitos. A doença revela o que estava escondido na alma. Tenhamos fé em nós e em Deus. Agora, se nem tudo o que é prazeroso é necessariamente bom, o contrário também é verdadeiro. Ou seja, algo que pode ser difícil e doloroso pode trazer uma consequência benéfica, como, por exemplo, a doença. Dependendo da forma como ela for vivenciada, ela pode ter, sim, um bom resultado. Muitas pessoas passam a viver melhor após uma grave doença porque aproveitaram aquele momento para realizarem a reforma íntima. No livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, Emmanuel nos diz: não te perturbes, pois, diante da luta, e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória. E o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. A doença não é uma punição de Deus. A doença é uma professora. É um caminho para uma vida mais saudável e feliz, desde que não cultivemos a revolta nem o desespero. É necessária a resignação, porque ninguém muda aquilo que não aceita. Quando reclamamos, perdemos tempo na conquista da saúde. Paremos, portanto, de brigar com a situação. Tenhamos boa vontade, porque a reclamação é uma bomba que espalha energia negativa em nossa vida. A enfermidade ajuda a entender e a conquistar a saúde, porque é no ponto mais escuro da noite que se inicia o novo alvorecer. Não tenhamos, portanto, desalento na dor. Sigamos em frente, oremos e confiemos. Caminhemos, ainda que a passos lentos, rumo à solução dos problemas. No já citado capítulo 8º de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as instruções dos Espíritos que nos indicam como clamar aos céus quando vivenciamos a doença. Diz-nos o benfeitor: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma enferma se cure antes do meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário. É claro que não estamos aqui fazendo uma apologia do sofrimento nem do descuido com o corpo. Como já dissemos, não é simplesmente a doença que vai contribuir para a nossa evolução, mas a forma como a vivenciarmos. E o descuido com o corpo não é orientado pelos espíritos superiores em nenhum momento. Por exemplo, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11, o espírito protetor Georges nos diz: amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Com isso, vemos que tratamentos da medicina e os medicamentos também não devem ser dispensados. Deus nos deu a inteligência para sairmos das dificuldades. Na mensagem Bem e Mal Sofrer, do capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem que somente as provas bem suportadas conduzem ao reino de Deus e que durante a doença precisamos mais do que nunca orarmos e vigiarmos os nossos pensamentos para que não caiamos em desespero. Devemos ter fé, firmeza e perseverança e, acima de tudo, submissão à vontade de Deus. Jesus nos acompanha atentamente
E a enfermidade pode lavar os nossos corações da raiva, da vingança, da mágoa, da tristeza, do medo, porque a enfermidade é um choque para as coisas essenciais da vida. Nos leva a esse despertar, nos tira do lugar comum. E carecemos nesse momento de um recolhimento íntimo, de um silêncio interior, de uma autoanálise serena sobre o que fizemos e sobre onde queremos chegar. Deus quer nossa vitória. As dificuldades são meios para desenvolver os nossos potenciais. Mas, como espíritos ainda em evolução, quando nós adoecemos, nós temos a tendência de focarmos na doença, pensarmos naquilo o tempo inteiro, falarmos somente sobre aquilo, e aí surge o medo, a tristeza e às vezes até a revolta. E aí nós vemos muitos enfermos mal-humorados, azedos, pessimistas, agressivos, que, em resumo, não buscam o reino de Deus em si mesmos. A lâmpada da saúde não se acende quando a mente está nas trevas. Agora, o que se recomenda? Deixar de pensar na doença? Não existe o deixar de pensar. O que existe é pensar em outra coisa. Então, De Luca, no livro O Médico Jesus, diz para não pensarmos naquilo que não queremos, e sim termos o foco naquilo que queremos. Ou seja, se queremos a cura, pensemos na saúde e não na doença. Desenvolvamos, portanto, um olhar novo, positivo, em consonância com o que nos ensina o Cristo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. É claro que, quando José Carlos de Luca recomenda que tenhamos foco no bem, foco naquilo que queremos, ele não está orientando a alienação, que nós não vejamos os problemas da vida, os problemas reais que nos acompanham. Não. A sugestão é de uma nova interpretação, de uma nova visão diante da realidade que contemple o mundo espiritual, que não se restrinja à realidade material. Portanto, experienciemos o amor, coloquemos poesia em nossa vida, encantamento em nosso olhar. Vejamos além do mundo físico. O caminho da cura passa pela mudança de percepção sobre a jornada. Não nos lamentemos, não nos revoltemos diante dos percalços da vida. Sim, eles podem nos ferir, podem até nos entristecer, mas nós precisamos ter a firmeza e a perseverança para não nos entregarmos ao mal. A espiritualidade superior nos ensina em O Livro dos Espíritos, capítulo 9, parte 2, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, que os espíritos influem em nossos pensamentos muito mais do que imaginamos. E essa influência não vem apenas dos nossos benfeitores, vem também de espíritos imperfeitos que nos induzem ao mal. Diante dessa revelação, Allan Kardec formulou a questão 469. Por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E a resposta, em resumo, foi praticando o bem e colocando em Deus a nossa confiança. Colocar em Deus a nossa confiança significa ter fé. No já referido O Homem Integral, Joana de Ângeles enumera recursos para a libertação do sofrimento, tais como a coragem para ser feliz, a vontade do paciente, a reflexão bem direcionada que proporciona uma psicosfera de paz renovadora, que envolve, alimenta o sofredor e o liberta. Diante das dificuldades, nós não somos impotentes. Cultivemos o silêncio interior. Busquemos saber o que o nosso inconsciente está expressando naquele momento pelo nosso corpo. Porque a enfermidade revela quem somos. A doença surge quando nós não sentimos felicidade em nossa vida. E a felicidade é uma satisfação, é nos sentirmos realizados com a nossa vida. E como é que surge essa satisfação? Quando nós empregamos os potenciais da nossa alma, fazemos aquilo que gostamos, aquilo que está em consonância com a nossa natureza.
e colocamos a alegria no que fazemos. A alegria é um tônico para a saúde. A doença também pode surgir da divisão interior causada pela culpa, porque a culpa, muitas vezes, causa a doença como uma autopunição do enfermo. Precisamos nos sentir em paz, nos reconciliar conosco, independente dos erros que tenhamos cometido. A culpa é um mal, é uma espécie de punição, de condenação. E Jesus pede que nós não julguemos. Tenhamos, portanto, o auto-perdão, porque o auto-perdão é um remédio. Auto-perdoar-se, corrigir-se e reparar-se o mal causado é muito mais saudável do que se punir com a culpa. Jesus prescreve o amor e a reconciliação conosco e com nossos irmãos. O abatimento espiritual repercute em cada célula do corpo. E nós temos uma força grandiosa capaz de nos impulsionar para a superação dos desafios. Sempre haverá uma saída. A ajuda espiritual requer o ponto de contato entre nós e as forças divinas para poder atuar no restabelecimento da saúde. Jesus exortava a fé e a necessidade de conversão de vida daqueles a quem ele curou. A cura, portanto, requer transformação interior. O médico Jesus perguntava: queres ficar curado? Para saber se podia contar com a vontade firme do paciente. Conscientemente, todo enfermo quer se curar, mas inconscientemente, muitas vezes as feridas são muletas psicológicas que atendem a alguns interesses, seja o de chamar a atenção de alguém, punir outrem ou fugir de uma situação que se considera desagradável. É preciso ressonância entre a nossa vibração e a vibração divina. A cura depende de como se olha para a vida, da positividade, da fé, da alegria, da total confiança de que o bem em nossa mente faz o bem entrar em nossa vida. Esse assunto é abordado em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé que transporta montanhas. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A fé, verdadeira e sincera, ela é calma, paciente e humilde, porque a confiança está colocada em Deus. Somente a fé, que se baseia na verdade, garante o futuro, porque ela não teme o progresso das luzes. Kardec foi enfático. Fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Não basta tratar os sintomas, é preciso eliminar a causa. A cura real acontece do interior para o exterior. Curar é limpar a carga mórbida que se acumulou em nosso corpo físico. E somente o amor é capaz de fazer a drenagem dessa energia negativa do nosso ser. Escolher o amor é escolher a saúde. A cura requer neutralizar o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o vírus do egoísmo. É necessário mudar de vida. Por exemplo, quem não abre mão de uma mágoa, quer mesmo se curar? Se clamamos a Deus, temos que ouvir o grito de socorro do irmão que está ao nosso lado. A doença é mensagem de que precisamos de mais amor e harmonia em nossas vidas. Muitas doenças poderiam ser evitadas pelo hábito da oração. O tempo que nós perdemos com as queixas seriam mais bem empregados no contato com a divindade, o nosso Pai amoroso. A oração melhora a frequência energética, nos sintoniza com o equilíbrio cósmico. A oração é um banho de luz. O homem não conseguirá ser feliz longe do amor de Deus. A oração, ao lado da caridade, é o fio que nos liga ao Criador. A prece, portanto, é também um remédio. O perdão limpa
mágoas e culpas. Livra-nos de vibrações prejudiciais à saúde. Com fé, aglutinamos forças divinas que alavancam a cura de doenças atrozes. O amor restaura, revigora, alegra, anima e fortifica. A paciência, por sua vez, é um remédio poderoso, porque acalma a irritação, a ansiedade e o azedume, 3 grandes bombas que arrasam com nossa saúde. A doença de agora foi construída ao longo do tempo. O restabelecimento dessa saúde, a cura, portanto, vai precisar também de tempo para se estabelecer. E esse tempo será diretamente proporcional à assimilação das doenças que a enfermidade nos trouxe. Toda cura é autocura. O Evangelho de Jesus se constitui em uma farmácia com todos os remédios que nos curam por dentro. Desse modo, nós vimos que a dieta mental, ensinada no livro Médico Jesus por José Carlos de Luca, é caracterizada por bons pensamentos, que são cultivados a partir de um olhar positivo diante da vida, resultante da fé raciocinada. Em Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 10, vemos um centurião que pede ao médico Jesus a cura do seu servo. E o centurião diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Com essa frase, que exemplifica a fé e a humildade necessárias a uma vida saudável, encerramos nossa palestra. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Essa passagem citada no final pelo Bruno é uma das histórias mais bonitas que existe no Novo Testamento. História, não parábola, porque foi algo vivenciado pelo Cristo, não foi uma história contada por Ele. E Jesus então se volta para os seus apóstolos no versículo 13 do capítulo 8 e diz: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. É a fé, queridos. Todo ser humano busca felicidade quando nós nos darmos conta que é através da fé que nós iremos senti-la dentro de nós mesmos, pois é um estado da alma, iremos nos reconectar mais com Deus, nosso Pai, e com Cristo, nosso Mestre. Gratidão, Bruno. Gratidão, meu querido. Até a próxima, se Deus quiser, né? Nós vamos fazer a nossa prece de encerramento e a seguir, nosso irmão Rócio já está ali e ele já irá então adentrar para realizar a palestra das 17 horas. Façamos a nossa prece. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, aprendendo sobre os teus ensinamentos. Auxilia-nos, Senhor, para estarmos mais atentos, estarmos mais vigilantes ao que pensamos, ao que falamos, ao que fazemos, entendendo que com isso nos aproximamos mais de Ti e, por consequência, passamos a sentir mais dentro de nós mesmos a paz que Tu nos deixaste. Gratidão imensa, Senhor, por mais essa oportunidade de alimentar a nossa alma com as boas emoções necessárias. E em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, em nome da equipe espiritual aqui presente, nós damos encerrada esta palestra nesta tarde de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti. Que assim seja. Queridos, gratidão imensa a todos, e a seguir, nosso irmão Rócio e a nossa irmã Analice já estarão vindo para cá para a palestra das 17 horas. Gratidão a todos. Lembrando que então às 18 nós teremos o passe.